Ainda muito pequena, ela se apaixonou pela música. Aos 12 anos, decidiu seguir no canto lírico e agora está bem perto dos palcos mundiais. Ela é a Manuela Korush, a nossa convidada hoje no Sesc Cultura ao Quadrado. Que delícia te receber aqui, obrigada. Eu que agradeço. Então, tá em Nova York agora, morando em Nova York, mas deu uma passadinha em Brasília para ver a família, matar saudades. Pois é, Na realidade, eu passei o último semestre, parte desse semestre na Europa. Eu sou aluna da Juilliard, enfim, matriculada, minha graduação é lá. Oficialmente eu moro em Nova York, mas eu tirei um ano fora da Juilliard para fazer algumas outras pesquisas. E agora eu volto para a Juilliard em setembro. É importante a gente dizer o seguinte, é muito difícil ser aprovado pela Juilliard. Sim. E é o melhor conservatório de música, a melhor escola de música do mundo. Então, a gente ter uma cantora de Brasília que conseguiu entrar nessa escola é uma coisa muito representativa e muito inspiradora para a gente. Obrigada. Pois é, a gente tem essa ideia de que, enfim, esses grandes conservatórios são realidades muito distantes e é, de fato, uma prova muito difícil. Quando eu entrei, eu concorri com 400 pessoas. Na minha turma entraram 10 pessoas, só que é uma turma até excepcionalmente grande para os padrões da Juilliard. Geralmente as turmas têm em torno de 5 pessoas, mas depois de ter vivido um ano lá e ter tido esse contato tão próximo com a escola, é impressionante como, assim, muita coisa da realidade desses lugares que a gente acha tão inalcançáveis, etc., é muito semelhante de qualquer outra universidade do mundo. Porém, existem coisas que são, assim, extremamente enriquecedoras, como principalmente a parte de ensino teórico, por exemplo, e que realmente justificam, assim, o nome dessas escolas. Porém, não quer dizer que você não ser aluno de um grande conservatório é um impeditivo para que você seja um grande artista e um grande músico. Eu acho que essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi quando eu fui para a Juilliard, enfim, para o Conservatório de Budapeste também, que é muito bom quando você tem a oportunidade de ter seu talento acolhido por um lugar como esses, só que o potencial artístico de um artista é muito mais dele próprio e não do nome da instituição que ele carrega. Isso é lindo você falar, porque isso torna as coisas possíveis, né? Sim, com certeza. Muito mais possíveis. Quem não tem a chance de estudar, quem não tem a chance de ter acesso a esses instrumentos todos, pode ser muito bem sucedido também, pode ter uma carreira muito, muito bacana, muito bonita. Isso é muito legal para quem está nos ouvindo. Eu acredito realmente muito nisso, porque é engraçado que dentro dessas instituições pelas quais eu passei, ou dentro de quaisquer instituições, eu sempre tive uma personalidade que me permite aproveitar ao máximo do que esses lugares me têm a oferecer. Porém, eu sou uma pessoa extremamente questionadora. Então, eu aprendi, digamos, desenvolver meu próprio conhecimento com a ajuda que eu recebo. E por isso que eu acredito tanto que, enfim, o nosso desenvolvimento, de fato, como artista, como pessoa, depende muito mais da forma com a qual a gente aprende a usar as circunstâncias que nos são dadas. E eu não digo isso de forma meritocrática, de forma alguma, porque, assim, eu tenho plena consciência de que o que eu tô vivendo e o que eu tô tendo é uma oportunidade extremamente restrita. Só que eu digo isso de uma forma que eu acredito realmente no potencial que cada artista tem de forma individual. A gente tem como acessar conhecimento de forma realmente mais acessível. A gente tem a sorte de ter nascido na geração da internet, por exemplo. É bem diferente, bem mais fácil, é mais democrático. Mais democrático e até te dá uma certa autonomia sobre o que você faz, porque existe uma certa cultura, assim, digamos, no ensino de música clássica e no meio da música clássica, onde nós somos um tanto quanto ensinados a sermos dependentes desse ensino tradicional e dessas instituições, e a gente acaba desenvolvendo a nossa capacidade artística enquanto indivíduo de forma muito tardia. E ter toda essa gama de conhecimento acessível, coisa que, por exemplo, a geração de artistas passada anterior à minha não tinha, faz com que a gente se apodere do nosso trabalho muito antes. Então, existe até uma piada na internet que chama a minha geração de cantores difíceis, só que, graças a Deus, nós somos.
porque significa que nós não somos necessariamente difíceis, porém autônomos. E com uma capacidade crítica muito maior. Donos do próprio nariz, donos Exato. da própria voz. Com certeza. Agora, Manu, você está falando essa coisa de você se apropriar e você se encontrar dentro da profissão. Eu acho incrível como você chegou à conclusão de que queria ser cantora lírica aos 12 anos. E cantora lírica, a gente não está falando de uma coisa que está em qualquer esquina, a gente está falando de uma coisa que é muito específica. Como é que foi esse encontro? Como é que você chegou a essa conclusão tão novinha? Então, eu era aluna da escola de música desde os 11 anos. E na escola eu fazia parte de um coro chamado Primocanto, que era um coro infantil à parte do programa regular da escola. E desse coro, o Teatro Nacional estava procurando crianças para fazerem parte do coro da Carmen. Porque a Carmen tem um coro infantil, né, em 2 momentos da ópera. No Teatro Nacional? Sim, quando a gente ainda tinha quando a Vila Lobos aberta. E eu acho que essa foi a última temporada do Festival de Ópera que foi feita na Vila Lobos. Então, eu tive a grande sorte de pegar o último ano do teatro aberto. Nessa ocasião, eu trabalhei nessa montagem. E é uma perspectiva muito diferente quando você enxerga o que é um espetáculo da parte de dentro. E você fazer parte de toda essa estrutura e de toda essa equipe trabalhando. E eu acho que foi justamente essa... Eu não sabia que eu podia trabalhar com isso, eu não sabia que isso era uma profissão. Quando eu descobri que isso era uma profissão... Você teve certeza? Tive certeza absoluta, porque isso é uma coisa que eu estava até falando ontem, num post que eu fiz no Instagram. Como as pessoas têm a ideia de que a ópera é uma linguagem muito distante, de certa forma elitista e tudo mais. Porém, a ópera nasceu do teatro e a ideia da ópera, inclusive é uma frase que eu usei nesse vídeo, ela é um teatro tão intenso que as palavras já não te bastam quando elas são faladas, elas precisam ser cantadas. E são, majoritariamente, histórias de pessoas comuns, de pessoas que qualquer um poderia conhecer. Evidentemente que dentro do seu respectivo contexto histórico e tudo mais, mas são histórias muito fáceis de você relacionar com a vida real. Então, eu acho que essa ideia de que a arte performática, de forma geral, na realidade, é uma coisa extremamente elitista e distante, é porque essa arte não chega às pessoas. Especialmente no Brasil. Sim. E aí você deu uma entrevista pro Pedro Bial, junto com outras 2 cantoras líricas, e ele começa a entrevista dizendo, quer dizer, que o melhor caminho pro canto lírico no Brasil é o aeroporto. Isso é uma coisa que deixa a gente, assim, assustado até, Sim. né? É porque, assim, a ópera como estrutura de espetáculo é uma coisa muito cara. Para você fazer uma ópera realmente, digamos, da forma que ela foi escrita, com o tamanho do elenco completo, o tamanho do coro completo que ela precisa, da orquestração completa, você pode calcular um espetáculo aí de 600 mil, 700 mil até 1 milhão. Ou mais. Dependendo realmente das proporções desse espetáculo. Pela estrutura, figurino, cenário, quantidade de artistas envolvidos, né? Entre músicos, cantores, tudo, né? Sim. Só que, na realidade, esse gasto para um espetáculo, a gente acha que é um gasto muito grande, pensando em ópera, balé, etc., que existem balés que também demandam mais ou menos esse valor, mas eles são gastos em espetáculos distribuídos de forma mais massiva da mesma forma. Então, é muito mais uma questão de prioridade para onde esse gasto com cultura vai do que uma impossibilidade de gastar. E quando a gente fala de prioridade no Brasil, a gente não precisa ir muito longe. É só olhar o Teatro Nacional fechado há uma década, praticamente. Eu queria voltar para o Teatro Nacional como inspiração, porque no seu teste para Juilliard, você cantou um compositor, um maestro brasileiro, que é a cara de Brasília, Cláudio Santoro, que dá nome ao nosso teatro. Pois é, e, enfim, foi uma escolha logicamente pensada, porque o Cláudio, meu amigo, né, o Cláudio Santoro, ele é, de fato, um marco para a música clássica brasiliense. E eu acho que foi
uma escolha muito simbólica da minha parte. Sem dúvida. Porque foi uma escolha completamente consciente, porque eu faço, assim, questão de mostrar que a grande música não é só o repertório conhecido. Existem coisas escritas que a gente sequer, sei lá, acessou essas partituras, que são tão magníficas e tão grandiosas quanto o repertório que é largamente popularizado. Naturalmente, quando a gente fala de música clássica, a gente está falando de um cenário que acabou sendo extremamente eurocêntrico, de alguma forma. A gente não tem acesso a esses compositores que saem desse núcleo que seria mais ou menos o óbvio. É onde a gente espera ouvir uma grande composição. E é muito interessante quando você leva a música brasileira, por exemplo, para o exterior. As pessoas não sabem muito sequer como reagir, porque é uma coisa tão nova para elas, só que tão genuinamente bem feita, porque, assim, ninguém sabe fazer música brasileira como um brasileiro, que elas simplesmente se encantam, assim. É realmente a descoberta de uma nova realidade dentro da música. E eu acho que a gente não tem o foco que essas coisas merecem. Por exemplo, outro grande compositor brasileiro, o Carlos Gomes, dentro do grande repertório operístico, ele tem uma grandíssima herança do Verdi. Ele tem solidez nas composições dele para entrar no hall dos grandes compositores do verismo italiano. Porém, na Europa e nos Estados Unidos, pouquíssima gente o conhece. Apesar de ser, inclusive, uma estilística muito semelhante a todos esses compositores que são os grandes compositores famosos da ópera, né? E eu imagino que deve ter uma emoção muito diferente por você conseguir levar composições brasileiras, genuinamente brasileiras, e você perceber esse encantamento das pessoas quando ouvem, né? E não só encantamento, mas eu acabo, assim, ensinando muito da cultura brasileira através de ensinar a música brasileira. Sem dúvida. Porque por mais que você tenha padrões estilísticos dentro de cada período, dentro de cada estilo, você pega, por exemplo, o modernismo na música brasileira, é impossível falar de modernismo sem que você fale de expressões regionais. Então, para que, por exemplo, eu vá fazer uma peça camerística brasileira com uma pianista, uma colega minha, por exemplo, que fez um Vila Lobos comigo, que é chinesa, eu não tenho como explicar para ela o que é uma síncope escrita numa música inteira, sem ela achar aquilo completamente caótico, sem que eu mostre o que é a música brasileira regional, o que é a música brasileira culturalmente tradicional, assim, fora desse âmbito acadêmico, desse âmbito do que a gente chama de música clássica, que eu acho incrível, porque você acaba dando uma aula, né, para os seus colegas. E aí ficam naquela uma aula de Brasil. É isso que é música brasileira? Eu não tinha a menor ideia. I thought it was only Anitta. Ai, meu Deus. Pois é. Como é que você está vendo essa vida em Nova York? O que você está achando das maiores diferenças? Porque você falou muito dessa questão dos instrumentos que são dados numa escola, no porte da Juilliard, mas você passou pela Escola de Música de Brasília, teve um período pequeno também, mas intenso na UNB. Então, o que você percebe de diferença, assim? Primeira coisa, naturalmente, é a estrutura, né? Cai no mesmo lugar de por que a ópera não é popularizada no Brasil. Não é popularizada no mundo, mas principalmente no lugar onde você não tem investimento. E não tem investimento em cultura, né? Acaba sendo extremamente sucateado. A palavra é essa. Não tenho como usar um eufemismo para soar mais bonito. Tem muita gente boa, que forma muita gente boa, mas que, por algum motivo, não são a prioridade. Então, você tem esse sucateamento. Eu entendo que são instituições públicas, coisa que a Juilliard, por exemplo, não é. Mas justamente por ter essa natureza de ser uma instituição democrática e acessível, que ela deveria ter muito mais atenção. Porque ela acaba tendo um papel muito mais importante social que uma Juilliard, por exemplo. Pessoas da minha condição financeira não são o padrão de aluno da Juilliard. Eu sendo bastante realista, assim, as pessoas mais financeiramente privilegiadas que eu já conheci na minha vida foram dentro daquela escola. Então, é uma escola não só para pessoas muito talentosas, mas para pessoas elite, ricas.
Então, se você tem a possibilidade de dar uma educação tão boa quanto, sem fazer essa exclusão, porque, assim, a minha bolsa, por exemplo, também é uma exceção. O padrão de bolsa da Juilliard sobre a anuidade da escola é de 30%. Uma bolsa de 30% para um latino-americano que vive num país cuja a economia é extremamente desvalorizada em relação ao dólar em outros lugares além do Brasil é nada. Você conseguiu uma bolsa quase integral, mas você tem que pagar Sim. ainda um pouquinho dessa mensalidade e você ainda precisa se sustentar em Nova York, né? Pois é. Como é que está sendo esse desafio? Porque eu lembro que quando você foi aprovada e você estava para ir, vocês fizeram um financiamento coletivo, todo mundo contribuiu, foi uma coisa muito da coletividade, né, de Brasília te empurrando Foi. para os palcos mundiais. Como é que está essa situação agora? Porque é um curso longo, são 4 anos? São agora 3. 3 anos, 4 no total. Como é que é continuar se mantendo, porque você continua pagando a vida, né, o dia a dia ali na cidade. Em Nova York é Caríssimo. Então, insano. exatamente. Como é que você tem feito, como é que a sua família tem feito para conseguir te sustentar lá? Na realidade, assim, a Juilliard aumentou a minha bolsa sobre a minha anuidade, então eu não pago para a escola. Então acaba isso que já é um alívio, sim. né? Porém, já torna viável. Mais ou menos. Porque aí a gente entra nessa questão do custo de vida em Nova York, que é uma das cidades mais caras do mundo. E, como eu disse, o padrão de pessoas que estudam lá não é o padrão de pessoas da minha realidade. Essencialmente, assim, sendo bastante honesta, eu não sei como é que eu vou pagar o próximo ano. Mas a gente tem trabalhado para entrar com alguns projetos editais, agora que, felizmente, a cultura no nosso país voltou a ser uma realidade. Porém, são situações muito incertas. Então, é um trabalho que eu estou fazendo, mas com o qual eu não posso contar com ele. A gente continua com o financiamento aberto. Então, qualquer pessoa que quiser, enfim, me apoiar nesse processo e tudo mais, qualquer ajuda é extremamente bem-vinda. É por rede social? Como é que é essa ajuda? Como é que as pessoas chegam? A gente tem um financiamento aberto num site chamado Campanha do Bem. As pessoas podem acessar meu Pix também. E para me encontrar, me encontram no Instagram como Manuela Kuroshi. E aí você está, então, nesse processo. Como é que é o dia a dia da escola? Porque, na Juilliard? Porque eu imagino assim, eu vejo que a área da arte que você escolha, você tem que ter muita determinação, você tem que ter muita disciplina. Mas eu imagino que o canto seja uma coisa quase como uma preparação de um atleta olímpico. Com um detalhe, o nível de material teórico que a gente tem é muito grande. Então, não é só uma preparação física, mas é um grandíssimo esforço intelectual, porque, assim, teoria musical não é uma coisa simples. É quase uma ciência extremamente complexa, e isso é uma outra diferença, e aí é uma crítica minha positiva. A forma que a música é ensinada no Brasil, a preocupação com a formação teórica dos músicos nesses grandes centros, eu não gosto de chamar assim, mas enfim, é como as pessoas conhecem. Com a formação efetivamente musical, a capacidade que esse músico tem de pegar uma partitura e entender é muito maior do que a realidade que a gente tem aqui. Então, às vezes, eu me deparo com essa situação, inclusive trabalhando com alunos particulares, você tem uma voz brilhante, um cantor com potencial imenso, que não tem compreensão da própria música. Então, ele acaba se limitando muito em termos de repertório ou em termos de o que ele poderia fazer artisticamente com esse repertório por ter uma limitação em teoria musical. Essa foi uma das coisas que, assim, eu mais cresci nesse ano que eu estive na Juilliard. É um programa de teoria muito pesado, muito estressante. E assim, na semana de prova teórica na Juilliard, você vê todo mundo em polvorosa ou na base de energético e essas coisas todas. Mas é um programa de teoria que ele é muito sólido. Então, ele não te torna um cantor, ele te torna um músico completo. Não é você saber usar a sua voz. É muito mais. Uma professora no Conservatório de Budapeste me falou uma frase que desde que eu ouvi, eu levo para minha vida, que eu acho absolutamente genial, que é: você não pode fazer com a sua música o que dá. Você tem que fazer o que você quer.
levar para onde quiser. Exatamente. Para você chegar nesse estágio de fazer escolhas, você não tem que ter só uma técnica vocal sólida, isso é o mínimo que qualquer cantor precisa, mas você precisa de um conhecimento musical muito sólido. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, seja de amigos, seja de alunos particulares meus. Não adianta ter uma boa voz e ter talento. Isso é 5% do que você precisa para ser um cantor. Voz, meio que a voz isolada não faz cantor nenhum. Você está se dedicando nesse mergulho mesmo na instituição, aproveitando tudo que tem e, ao mesmo tempo, deve estar tendo a oportunidade de assistir a belíssimos espetáculos também, que são inspiradores e são muito importantes também nessa preparação, né, para onde você quer chegar. E uma coisa muito interessante, talvez assim até inesperada, que eu vá colocar, estruturalmente os espetáculos, principalmente no Metropolitan, são coisas assim megalomaníacas, que a gente não tem... Só o tamanho do palco do Metropolitan é um estádio de futebol. Só que eu acho que os processos e as vozes mais inspiradoras que eu tenho ouvido recentemente são os cantores da minha geração. Isso é bem interessante mesmo. Justamente por ser uma geração de cantores que não está tão preocupada em seguir um padrão industrial de criação de vozes, um padrão conservatorial de formação de vozes, mas de estar buscando uma identidade artística muito mais única. Então, eu tenho amigas assim para as quais eu abertamente falo, o que você acabou de fazer nessa peça, eu diria que não foi colocado no palco nos últimos 80 anos. Nossa, é muito. Isso então, realmente é muito. Sim. É uma liberdade, você acha, da geração de vocês, de quebrar determinadas amarras para ter essa identidade? Eu acho que é uma liberdade de você se sentir dono da sua própria arte, mas uma inteligência de revisitar o que é bom no passado e foi abandonado, usar todo esse conhecimento que existe e que, assim, a técnica vocal moderna, inclusive, acabou, de alguma forma, negando e transformando a ópera em uma coisa totalmente diferente do que ela era em sua origem, tipo, etimologicamente. Só que usar essa linguagem e todo esse conhecimento que a gente tem lá atrás e adaptar para uma audiência moderna, para algo que converse com a realidade dos dias de hoje. Porque... eu torno aquele ponto que eu falei no início sobre as pessoas acharem que a ópera é uma coisa extremamente fria, pasteurizada e tudo mais. Existe um movimento para isso. Existe um mercado para que a ópera se torne algo unicamente acessível a uma elite intelectual que tem compreensão do que a grande arte é e tudo mais. Porém, a técnica vocal na ópera é para ser próxima da fala teatral. É para ter as inflexões da fala teatral. É para ser um canto muito mais libertador, muito mais orgânico e, assim, quase visceral mesmo, do que uma coisa enrijecida, numa posição dura. Essa coisa que a gente tem, meio que a caricatura do cantor de ópera fazendo um sonzão com vibrato largo e não sei o quê. Isso é muito mais uma reinterpretação moderna do que a ópera era, do que o que a ópera é para ser. E eu acho que a minha geração de cantores... boa parte dela, pelo menos, tem percebido que se você transcende essa coisa de preciso seguir a estética do mercado e vai mais na linha do preciso desenvolver a minha estética, você consegue se comunicar muito melhor com o seu público. Talvez um reencontro com a essência. Sim. Que se perdeu em algum momento, pode ter se perdido com aí certeza. dentro de uma técnica muito engessada e agora... E isso é uma coisa que me deixa muito otimista, porque, assim, às vezes essa é outro mito que as pessoas acreditam, que artistas se odeiam e eles querem se matar porque eles estão em eterna competição. Você fala isso às vezes nas suas redes sociais também, né? Isso as é uma polêmicas coisa... das suas redes sociais. Isso é um pensamento muito errado, porque eu sou da opinião que grandes artistas são incomparáveis. Eu não sou o tipo de pessoa que pergunta quem era melhor, a Maria Callas ou a Renata Tebaldi. As duas. Porque as duas eram pessoas absurdamente diferentes que usavam de... Cada artista é único. Pois é. E quando a gente entra nessa questão de comparação, de preciso ser o melhor artista de todos os artistas, é porque você está pensando numa arte pasteurizada, porque você tem um padrão e você precisa ser o melhor artista dentro desse padrão. Se você não estiver seguindo absolutamente nenhum padrão, você não precisa ser melhor que ninguém.
Isso é bem revolucionário, isso é um pensamento bem É revolucionário. por isso que eu chamo de guerrilha. Tem a ver, tem bem a ver. Essa minha amiga a qual eu me referi, ela é minha colega na Juilliard. E ela foi justamente a pessoa que... Ela é uma pessoa extremamente inteligente, que, enfim, compartilha desse pensamento que eu também percebo. E se a gente quer democratizar a arte, primeiro a gente precisa fazer uma arte que faça sentido para qualquer pessoa que for te assistir, precisa entender o que você quer dizer. Claro. Só que esse processo de democratização significa bater de frente com uma estrutura, bater de frente com uma indústria que, pasmem, é bilionária. Então, isso não pode ser feito de forma escandalosa, sem estratégia e tudo mais. É realmente uma estratégia de guerrilha. É uma estratégia de, eu quero que a minha arte seja acessível, eu acredito que a minha arte tem um poder de transformação. Por isso que eu sou uma pessoa assumidamente tão ambiciosa. Porque eu sei que eu não vou mudar nada se eu não chegar ao topo dessa estrutura e puder mudar ela por dentro. Isso é maravilhoso ouvir uma menina da sua idade dizendo isso. É extremamente inspirador, acho que para mulheres de todas as idades. Sim, e de todas as áreas. De todas as áreas e de todas as idades. Porque a gente enxerga muito essa coisa de ambição como, nossa, ela é uma pessoa horrível, vai como matar uma todo coisa mundo ruim, que estiver na frente. Não, é porque a sua ambição não pode ser sobre você. A minha ambição não é para com a Manuela, é para com a linguagem artística. E aí eu vou entrar numa coisa que a sua mãe estava falando aqui antes, que a Carmen é uma personagem que permeia a sua história dentro do canto lírico. Carmen é feminista. Pois é. Eu acho que tem tudo a ver. Com certeza. Na realidade, não só a Carmen, mas tem várias personagens de ópera que são, assim... Eu não vejo personagens em veículos de arte mainstream, vamos colocar assim, tão fortes quanto algumas personagens de ópera. Eu vejo que a figura feminina, dentro do contexto da ópera, é um poder feminino muito grande, é uma propulsão de figuras femininas de destaque enorme, porém isso é extremamente subaproveitado. Principalmente porque, geralmente, os espetáculos são montados sob a ótica masculina de um diretor homem. Então, a gente não tem espaço para que essas personagens sejam honradas, de fato, dentro das suas histórias. Por isso também que eu quero virar diretora quando eu me aposentar dos palcos. Aí, tá vendo? Essa ambição é só... Eu tô achando só coisa boa nessa sua ambição aí. Tô achando pois é. Manu, a gente tá chegando no final. Eu queria primeiro saber o que você carrega, porque você falou muito da questão da música brasileira, do regionalismo, que você leva para o seu trabalho, que você imprime no que você faz. Sim. Eu queria saber o que tem de Brasília. Qual é a participação de Brasília nisso que você faz? Se você carrega, se tem um pouquinho da nossa identidade brasiliense, da nossa identidade candanga, eu como brasiliense, você como brasiliense, eu acho que a gente acaba imprimindo de alguma maneira um pouco do que a gente vivencia e como a gente enxerga a cidade no que a gente faz. Eu tenho uma história muito boa para falar sobre isso. Uma dessas minhas idas à Europa, enfim, eu sou uma pessoa artisticamente bastante intensa, vamos colocar assim. Não só artisticamente, né? Sim. Você é uma pessoa bastante intensa. Eu sou uma pessoa bastante intensa e essa intensidade é refletida na minha música. Algumas pessoas, entra nesse escopo das pessoas puristas e pseudo-intelectuais às quais eu me referi, gostam de uma música que seja quadrada, encaixotada. Se você sai desse quadrado, é uma grande ofensa a tudo que elas conhecem de estilística do alto do conhecimento acadêmico delas. E numa eventualidade dessas minhas idas à Europa, uma professora virou para mim e falou que eu fazia música como uma brasileira insubordinada. E eu acho que... Isso foi um elogio. Sim, eu acho que essa frase resume tudo que Brasília é para mim. Brasília é uma cidade, até no clima, extremamente resiliente e forte. Se você pega a história de Brasília, é uma cidade que foi construída sobre resiliência. Até o planejamento da cidade é para ser uma cidade democrática. Então, eu acho que essa resiliência, essa força, essa percepção de coletividade que me torna uma brasileira insubordinada e indisciplinada. Indisciplinada em alguns aspectos e muito nos bons disciplinada aspectos. em outros. Então, também tem a... São as coisas mais importantes que eu levo. Essa percepção de que quando eu não preciso e não posso abaixar a cabeça, eu não vou.
Porque eu não estou pensando no resultado do que eu vou fazer hoje. Eu sei que eu tenho um propósito muito maior lá na frente. Eu quero chegar a esse propósito. Determinadíssima, tá certíssima. Eu ia encerrar a nossa conversa perguntando o que é a Brasília para você. Eu acho que, de certa forma, você já respondeu. Mas tem mais alguma coisa que você queira falar da cidade, dessa cidade, que é a sua cidade? Que você pode estar em Nova York, você pode estar em qualquer cidade da Europa, mas Brasília será sempre a sua cidade. Com certeza, eu acho que assim, para qualquer pessoa que meio que vive viajando, meu caso, voltar para cá é uma sensação de que eu posso baixar a guarda. Porque a carreira de cantor, seja no estágio acadêmico dessa carreira, seja no estágio efetivamente profissional dessa carreira, é extremamente desgastante, de alguma forma, emocionalmente. E voltar para casa é esse lugar de que eu fiz muita coisa, eu vejo de onde eu saí e é o que eu tenho energia para recarregar e continuar. E se a vida me permite continuar ainda por muito tempo. Com certeza absoluta. E a gente aplaudindo por muito tempo. Manu, muito obrigada pela conversa. Foi ótimo, foi inspirador. Você é uma menina muito jovem, mas já muito inspiradora para todas as outras mulheres de todas as áreas e de todas as idades. Obrigada. Te agradeço demais. Muito sucesso na sua carreira. A gente vai estar aqui torcendo e aplaudindo. E eu vou estar, como eu disse, enquanto eu tiver forças para trabalhar, que a minha arte possa servir efetivamente para comunicar e para mostrar que para outras pessoas que é possível. Por mais que seja completamente louco. Comunicar e encantar, sempre. Obrigada. Eu que agradeço. Sesc Cultura Quadrado volta na próxima semana com outra entrevista incrível. Espero você.